Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Trem Bala Tricolor. E eis que chegou o grande momento do Fortaleza na competição, né? O grande momento no sentido de decisão, no sentido de confrontos decisivos. O Fortaleza aí nessa semana e também na próxima faz aí 2 confrontos muito decisivos que podem mexer na tabela de classificação, que podem até ajudar o Fortaleza a, quem sabe, conseguir escapar desse rebaixamento para a Série B. Fica ligado, vem com a gente que a gente vai conversar um pouquinho sobre os próximos confrontos tão decisivos para o Fortaleza na competição. Bom, e como eu falei antes da vinheta, semana decisiva para o Fortaleza. Na quinta-feira a gente enfrenta o Coritiba. É o primeiro dos 2 confrontos diretos que a gente vai ter nas próximas semanas. Primeiro a gente pega o Coritiba e depois na semana que vem a gente pega o Vasco. Ah, PM, por que tu tá falando só 2 e não 3, já que o Bahia também é um próximo adversário nosso? Porque entre Vasco e Bahia tem o Palmeiras, né? E a gente não sabe com qual time o Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza. Mas vamos dar uma passada aqui nas estatísticas dos últimos jogos dos nossos adversários. E eu vou incluir o Bahia também, já que o Bahia disputa o mesmo campeonato que a gente, né? Ali tá tentando lutar para não ser rebaixado. Então vamos dar uma olhada aqui na classificação atual do Fortaleza. O Fortaleza atualmente é o 17º colocado, tem 35 pontos, 8 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. 28 gols pró, 34 gols contra, um saldo de -6. Lembrar que é a mesma pontuação do Sport, que ainda joga nessa rodada contra o Flamengo. Então a gente tem que ficar de olho nesse jogo entre Sport e Flamengo, que jogam hoje na Ilha do Retiro. Acima da gente, além do Sport, está o Bahia com uma pontuação a mais, tem 36 pontos, e o Vasco com 2 pontos a mais, que tem 37 pontos. O Bahia é o 15º e o Vasco é o 14º. Jogos da próxima rodada, incluindo esses times aí que estão aparecendo para vocês. Fortaleza recebe o Coritiba, o Vasco faz o clássico contra o Flamengo, o Sport joga contra o praticamente rebaixado Botafogo e o Bahia enfrenta o Fluminense. Vale lembrar também que esse jogo do Sport contra o Botafogo, acho que o Botafogo é o único adversário teoricamente fácil que o Sport tem na tabela dele até o final da competição. Muito se diz que o Sport é o que tem a situação mais difícil em termos de próximos adversários, né? Mas se ele fizer a parte dele, ele pode acabar escapando. O mesmo caso para os outros clubes da tabela. A gente torce para que isso não aconteça, mas que aconteça com o Fortaleza, né? Que o Fortaleza consiga escapar. Então a gente tem que ficar de olho nesses 4 jogos da próxima rodada, além do nosso, né? Nos 3 jogos, na verdade, além do nosso, e também acompanhar esse jogo do Sport de hoje contra o Flamengo. Agora vamos dar uma passada aqui no retrospecto do Coritiba, né? Nosso próximo adversário, o Coritiba, que nas últimas 5 partidas conquistou 1 vitória e teve 4 empates, né? Ele empatou com o Atlético Paranaense em 0-0, venceu o Vasco por 1-0 fora de casa, depois empatou num jogaço contra o Fluminense, ali 3-3 dentro de casa, aí empatou com o São Paulo fora e empatou com o Grêmio agora na última rodada. Quase perdeu, né? O goleiro Wilson pegou um pênalti. O Coritiba melhorou o seu retrospecto, né? Pode estar na zona de rebaixamento ali com 28 pontos, é o 19º, mas melhorou o seu retrospectivo tanto fora quanto dentro de casa, né? Ele tem reagido, coisa que a gente não tem visto o Fortaleza reagir. Por mais que o momento agora seja de união e a gente precise abraçar os caras, a gente precise apoiar, né? Não é momento para criticar, acho que é momento para a gente realmente apoiar, porque esses caras passam. Diretoria também passa, mas o Fortaleza, o clube permanece. Então, a gente quer que o clube permaneça na Série A, que o clube permaneça lá em cima, porque entra a questão de cota de televisão, cota de patrocinador, e isso depende muito da posição em que o clube vai terminar esse campeonato, e a gente torce para que seja na Série A. Se a gente percebesse que o Fortaleza estivesse tendo uma reação como essa do Coritiba, que mesmo tendo vencido apenas uma partida das 5, ele não perdeu, né? Então já são 5 jogos sem perder o Coritiba. Isso só dificulta o tamanho do confronto que vai ser na quinta-feira. É a primeira final das 2 que a gente tem nessa semana e na próxima. Depois a gente pega o Palmeiras e o Bahia, e aí é mais uma decisão para se a gente vencer 3. Se a gente vencer essas 3 partidas, né, esses confrontos diretos aí, no caso contra Coritiba, depois contra o Vasco, depois contra o Bahia, a gente faz 9 pontos, chega aos 44 pontos e na teoria meio que se livra ali do rebaixamento, né? Vai para jogar contra o Fluminense fora, para ver o que é que vai acontecer, que até o Fluminense está disputando Libertadores ali, pré-Libertadores e tudo mais, como agora é G8, né? E o Fluminense atualmente ele é o 5º colocado.
ele pode acabar entrando aí numa pré-Libertadores ou até mesmo uma fase de grupos. Então vamos ver como é que vai acontecer nas próximas rodadas. Vamos dar uma olhada agora no retrospectivo do Vasco, né? As últimas partidas do Vasco, o Vasco que é o nosso próximo adversário depois do Coritiba. Ó, o Vasco, ele perdeu para o Coritiba, perdeu pro Bragantino fora de casa por 4-1, a derrota pro Coritiba foi em casa por 1-0, aí ele perdeu pro Bragantino fora de casa por 4-1, teve aquela vitória que nos colocou na zona de rebaixamento contra o Atlético Mineiro, venceu por 3-2, empatou com o Palmeiras fora e o Bahia dentro de casa, foi o último resultado do Vasco. O Vasco que vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada e a gente tem que ficar de olho. Então o Vasco também houve uma melhora, né? Mesmo que ele tenha perdido pro Coritiba e pro Bragantino, e se eu não me engano, antes do Coritiba ele tinha vencido o Botafogo por 3-0, né? O Vasco deu uma melhorada com a chegada do Luxemburgo, deu uma arrumada no time ali, conseguiu uma vitória importante aí, 2 empates também, um sendo confronto direto, né? No caso Bahia, e ele vai aí pro clássico contra o Flamengo, e clássico é clássico, a gente sabe que por mais que o Flamengo tenha um timaço, ano passado, em 2019, teve um 4-4 espetacular, né? Com aquele Flamengo que foi o campeão brasileiro, campeão de tudo, Libertadores, mesmo assim o Vasco endureceu a partida e o jogo foi 4-4, então a gente tem que ficar de olho nesse Vasco da Gama. E vamos agora dar uma passada na retrospectiva do Bahia, né? Eu costumo dizer que esses 2 jogos, Coritiba e Vasco, são fundamentais a gente vencer, porque são dentro de casa e a gente não sabe que Palmeiras a gente vai enfrentar, que é o jogo entre Vasco e Bahia. Então, é momento de união, é momento de apoio, a gente não vai, sei lá, criticar, porque não tem sentido, são esses caras, esse é o time, entendeu? Então a gente tem que apoiar mesmo, não tem o que fazer. Então a gente tem que, sei lá, tentar de todas as formas possíveis chegar aqui ou nos outros canais também, manifestar apoio através das redes sociais, já que não dá pra gente ir pro estádio, é o que nos resta, né? Rezar também, orar bem muito aí, Marcelo Paes já pediu, então vai da fé de cada um aí, tentar apoiar o time da melhor maneira possível. Então, já vimos aqui os confrontos, né? Os últimos confrontos do Coritiba, deu para ver que o time teve uma melhora. Já vimos os últimos confrontos do Vasco, deu para ver também que teve uma melhora. O Fortaleza também teve uma melhora, no caso, vencendo o Santos, empatando com o Grêmio, mas depois só perdeu, né? Então vamos dar uma passada aqui nos últimos jogos do Bahia. O Bahia que empatou com o Atlético Goianiense, esse jogo foi fora de casa, depois venceu o Atlético Paranaense dentro de casa, perdeu para o Sport fora, um confronto direto, venceu o Corinthians e empatou com o Vasco. Então, o Bahia também somou pontos importantes aí e que o credenciaram a ficar fora da zona de rebaixamento. Eu já aproveitei e já coloquei os próximos jogos do Bahia até enfrentar a gente, né? O Bahia enfrenta o Fluminense em casa, com o Fluminense tentando buscar uma vaguinha na fase de grupos da Libertadores. Então vai ser um jogão, vai ser um jogo muito difícil aí pro Bahia, a gente torce pelo Fluminense. Depois ele pega o Goiás, que enfim, tá tentando lutar aí para sair da zona de rebaixamento. O Goiás, que é o 18º, com 29 pontos, tem 1 ponto a mais que o Curitiba. Então é um jogo bastante difícil aí entre Goiás e Bahia, porque o Goiás vai querer fazer alguma coisa, né? Tentar reagir, mesmo o jogo sendo fora de casa. Na teoria, é um jogo fácil pro Bahia, que depois pega o Atlético Mineiro, ainda lutando por liderança, talvez, né? E aí, na penúltima rodada, enfrenta o Fortaleza. Então a gente vê aí que o Bahia também deu uma melhorada, então a gente tem que ficar de olho nos próximos jogos do Bahia. Para mim tá muito claro que a gente não tem jeito, a gente tem que torcer para nossa melhora, que o time realmente feche e consiga vencer esses confrontos diretos, mas a gente também não pode deixar de olhar para o adversário, né? Para os adversários, ver um pouco da melhora de cada um, e a gente vai trazer isso aqui no canal, vai trazer uma retrospectiva dos últimos jogos, né? Assim, mais de forma estatística, explorando os pontos positivos que a gente pode explorar, os pontos negativos que a gente pode explorar dos adversários, começando pelo Coritiba. Esse vídeo deve sair amanhã, mas é importante a gente dar uma olhada, porque essas últimas 5 partidas diz muito sobre a fase atual de cada time que tá ali na luta para escapar do rebaixamento, e a gente sabe que a gente só ganhou do Santos e empatou com o Grêmio, né? Então, que torcer aí para que o time consiga reagir e supere essas derrotas que foram para a Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, sendo 2, né? O Internacional e o Atlético Mineiro, o líder e o atual segundo colocado, porque o Flamengo ainda joga hoje contra o Sport, beleza? Então, vamos ficar de olho aí na próxima rodada, ó. Lembrar mais uma vez que o Fortaleza enfrenta o Curitiba, o Vasco enfrenta o Flamengo, Sport e Botafogo, e Bahia e Fluminense são jogos da próxima rodada que a gente tem que ficar de olho. E eu deixo a seguinte pergunta para você, torcedor. Você tá preparado para essa reta final de campeonato? São muitas emoções e realmente a gente tem que estar... Tem muita gente com nervos à flor da pele, a gente tem que ter tranquilidade, saber discernir, que esse momento é momento de apoio.
Por mais que a gente queira criticar, que a gente queira apontar culpados, eu acho que não é mais, a gente não tem mais tempo para isso. A margem de erro já inexiste. Estamos na zona de abaixamento e temos que fazer o nosso, que é vencer. Vencer a partida contra o Coritiba na quinta-feira, vencer o Vasco na próxima semana, tentar pontuar contra o Palmeiras fora e aí vencer o Bahia também em casa para, se Deus quiser, conseguir escapar da zona de rebaixamento. Missão muito difícil, porque Fortaleza não vem jogando essas coisas todas, fora a questão de ausência de treinador por conta de Covid, perdemos o Yuri César, jogadores por suspensão, enfim. É o time se fechar, é a gente apoiar. Eu sei que talvez seja pedir demais, mas esse é o momento da gente tentar se fechar como torcida, com o clube, com o time, pra gente manter esse time na Série A da maneira que der, do jeito que der, nem que seja terminando ali na 16ª colocação. O importante é permanecer e aí tentar replanejar, ver o que é que a diretoria vai fazer pra gente, ainda esse ano, né, na próxima temporada, ter uma temporada de mais sucesso e a gente espera aqui na Série A. Beleza? Se você não deixou o like ainda, papoca o dedo no like. Eu sei que eu não pedi o like no começo do vídeo, mas já deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, divulga esse vídeo para os próximos amigos e deixa nos teus comentários aí o teu palpite para as próximas rodadas. Eu sei que é difícil, a gente vai ter que ficar analisando ali rodada a rodada, jogo a jogo, mas a gente tem que acreditar no Fortaleza, porque é o que nos resta, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. São esses caras aí, como eu já falei, então a gente tem que apoiar. É praticamente o mesmo time que conquistou muita coisa legal ano passado não, na temporada de 2019, então é o que nos resta. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente, vem fazer parte do Trembala Tricolor. Daqui a pouquinho tem live às 8 horas da noite, a gente vai anunciar algumas novidades aí no canal. A gente vai ter o Superchat aí, que foi liberado para nós, uma série de outras coisas também que a gente vai anunciar para vocês. E vamos discutir um pouco sobre esse Coritiba aí, que agora o foco total no Coritiba, que é a primeira grande final dos 3 confrontos diretos que o Fortaleza tem pela frente, beleza? Forte abraço e valeu, tamo junto, galera.